Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Toda sexta-feira nós temos aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Temos aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, que já está por aqui, já está junto com a gente. Então, bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido? Bom dia, Elber. Tá me ouvindo bem? Ouvindo alto e claro, graças a Deus. Estamos aqui nesta semana aí abençoada e mais uma vez juntos aqui com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E tudo bem em Salvador? Você está em Salvador, né? Estou em Salvador, sim. Sim. Agora com essa pandemia é difícil viajar, não é? Sim. Tudo online, é conferência online, é aula online, é pregação em igreja online. Meu Deus. Mas Deus tem um propósito para tudo, né? É verdade. Tem seu tempo e sua hora, diz o Eclesiastes, não é? É verdade, é verdade. E Salvador, tá tudo bem por aí? Tá chovendo? Tá sol? Tá calor? Tá um solzinho maravilhoso, viu? Sim, então já a chuva já deu uma amenizada aí, ou nunca dá, né? Salvador acho que nunca dá. Não, né? tem chovido, ontem choveu, hoje ainda não choveu não, o céu tá limpo, tá muito bonito, mas daqui a pouco muda tudo. Maravilha, maravilha. Bom, Pastor Pedro, bom, estamos aqui então, né, com mais uma vez o nosso quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e a Ângela de Souto, que é daqui de Brasília, é católica, ela disse o seguinte, que ela gostou muito da explanação e concordou com quase tudo que o senhor falou, mas ela não entendeu tudo. Então, por isso, ela decide, né, no caso, ouvir a opinião do padre da paróquia que ela frequenta e pretende novamente ouvir, né, novamente a sua explicação na terça-feira à noite, no caso, né, que foi terça-feira passada. Como o locutor falou, antes de me encontrar com o padre, mas eu notei um certo preconceito do senhor, desculpe-me a franqueza, com relação a versões bíblicas que não são da sua igreja. Ele, no caso, tá ali esperando aí, então, no caso, essa explicação, nossa querida Ângela. Ok. Mas antes de falar com a Ângela, tão simpática ela, não é? Sim. Eu gostei quando você falou hoje é sexta-feira 13 e depois você disse, sabe o que isso significa? Nada. E é isso mesmo, é puro paganismo, né? Então. Terça-feira 13. A gente está cheio de promessas, Salmo 121. É tão lindo o Salmo 139 que diz, Deus me cerca de todos os lados, né? É tão triste, Elber, mas infelizmente há pessoas que não são bem doutrinadas e até irmãos em Cristo, né? Que têm medo de tudo. Sabe que aqui na Bahia tem crente que não come acarajé? Sabia disso? Ah, é? Tem medo de acarajé, que diz que acarajé é negócio consagrado, né? É consagrado, e daí que é consagrado? Sabe quais são os ingredientes do acarajé? Olha, feijão fradinho, aquele feijão amarelinho. Sim. Feijão fradinho, sal, cebola e azeite de dendê. Aí eu pergunto, Elber, quem foi que fez o feijão fradinho? Sim. Quem fez o sal? Quem fez o dendê? Foi Satanás ou foi Deus? Né? Aí tem medo de gato preto. Faz algum tempo, bastante tempo, um crente me ligou dizendo assim, agora, pastor, minha esposa está com medo de tudo. Ela disse que a vizinha fez um trabalho para ela. Já imaginou o que é isso? É muito triste isso. Então, Saci Pererê, mula sem cabeça,
isso tudo é fruto do medo, mas olha, a carta aos Hebreus, capítulo 2, diz que Jesus destruiu aquele que detinha o poder sobre a morte, que é Satanás. Então, eu sou livre, nós somos livres. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sexta-feira, 13, é mais um dia que o Senhor fez. Sim. Salmo 118. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, não é? Sim. Foi muito boa a sua palavra, assim como um bom locutor, né? Chamou a atenção. Eu tomei um susto quando vi aquela voz cavernosa, né? É porque é justamente isso, né? O pessoal, tem gente que não passa debaixo da escada, tem gente que na sexta-feira se vê o gato preto pronto aí morreu, porque aí já é o cúmulo, e aí tem essas coisas aradas todas, né? E por isso que até que eu brinquei, né? Que hoje era sexta-feira. Ai, ai. É isso. Mas pastor, assim, deixa eu botar um pouquinho como é que fala? De sal nessa polêmica do acarajé aí. Tem algumas pessoas que usam o argumento lá de não comer coisas consagradas, né? E acho que é um dos argumentos de não comerem o acarajé, que eu já vi inclusive pastores de púlpito falando isso. Mas a Escritura nos deixa livres para isso, porque o apóstolo Paulo disse que eu não devo escandalizar uma pessoa fraca, etc. Mas ele diz que tudo que eu recebo com ação de graças me abençoa, né? Toda a comida que Jesus purificou todos os alimentos, e o evangelista Marcos diz isso, né? Uhum. E Paulo diz: comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada. Se a pessoa me disser, eu sacrifiquei isso a santo fulano é um ídolo. E Jesus diz, e Paulo diz que o ídolo, a realidade não é o ídolo não é nada, a realidade é Satanás. Então eu não tenho medo de nada, e eu tenho pena de quem não come acarajé. Entendeu? Pois é. Porque é maravilhoso. Eu também. Do Senhor é a terra, né? Paulo cita aí, Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo quanto existe na terra. Eu também Aleluia. Viu, pastor Pedro, eu também tenho pena da gente aqui que não come acarajé, mas é porque não tem mesmo aqui perto, entendeu? Pra gente comer, tem que fazer uma viagem, tem que ir em algum lugar procurar aqui em Brasília. Eu sei que tem, mas e com certeza não é igual de Salvador. Mas muito bem. Tem que vir aqui pra gente sair, comer acarajé, meu comer Deus, abará, meu essas Deus. Coisas todas que Jesus. Deus fez para o nosso prazer como seus filhos, né? Amém, glória a Deus. É isso, então vamos ao nosso assunto de hoje, pastor Pedro. Hoje... Sim, a pergunta da semana passada, não é? É a pergunta da semana passada, é isso mesmo. Da Ângela. Tá. Tem aqui um comentário que mandaram aqui para mim, deixa eu ver aqui, brota o poço, não é isso? Que é isso, pastor Pedro Moura? Então, dizendo aqui, olha, somos ouvintes assíduos do seu programa. Às sextas-feiras, eu e meu marido ainda não perdemos uma das aulas. E veja bem, pastor, nós queríamos uma explicação para um texto que nunca conseguimos entender e nunca ouvimos uma mensagem sobre ele. O que quer dizer o cântico brota o poço? E vós, entoai-lhes cânticos, número 21, 17. Ok. Então deixa eu falar com a Ângela, não é? Sim. A questão tão sincera dela, que veio pelo e-mail, né? Eu fico feliz, amiga, por você sintonizar a Rede 316 da nossa junta. Certamente a equipe da Rede 316 vai ficar muito feliz em saber da sua audiência. Né? Pastor, eu fico... Sim. Me permite só um comentário rapidinho? Desculpa não atrapalhar o senhor. Por favor, não esqueça o que o senhor ia falar. O que eu quero comentar é o seguinte: eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, e mandar um abraço para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, porque assim, de fato nós temos muitos católicos,
A gente recebe muitos recados de muitos católicos que chegam até nós e dizem até que estão divulgando a rádio, que gostaram muito da rádio, né? Então, assim, você que é um católico, que você seja muito bem-vindo também, não só os católicos, né? Mas pessoas de outras denominações. Nós temos aqui da Assembleia de Deus, Universal, tem muita gente aí de várias denominações também evangélicas, né? Que ouvem a Rede 316 e principalmente esse horário, esse quadro aqui, né, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, porque aqui, né, elas conseguem ter uma explanação voltada diretamente para o assunto que às vezes é uma polêmica, ou um assunto como esse, brota ao poço, que não é muito comum, né? Todo mundo que já ouviu uma mensagem a respeito de Números 21, 17. Pode continuar, pastor, é isso que eu queria comentar. Inclusive, ontem, conversando com uma amiga adventista, que me ajuda muito na edição dos meus livros, porque ela é especialista, o que ela não sabe, ninguém sabe em editoração. E ela disse, eu ouço os programas, são muitas pessoas, não somente batistas, de todas as denominações e crenças estão nos ouvindo. E assim como nossa amiga Ângela, não é? Sim. Tão atenciosa, tão gentil e tão sincera na sua dúvida, né? Sim. E eu entendo que sendo ela católica e frequentadora de uma paróquia, é perfeitamente compreensível e justo que ela vá procurar o seu líder. Quando uma pessoa me diz assim, meu pastor disse isso assim, eu digo, siga o seu pastor. Porque ele é quem vela por sua alma, ele quem vai dar conta de você a Deus, né? Agora, eu imagino que tudo quanto o líder da amiga Ângela vai dizer a ela é o que a igreja dele ensina sobre os sacramentos, é natural e eu tenho que respeitar isso. Agora, eu tenho certeza que o que ele vai dizer é de acordo com a doutrina dele e desacordo com a minha doutrina, com o que eu falei, né? Certo. Agora, o que eu digo à minha amiga Ângela é que não é o que eu digo, não é o que eu falo que deve merecer o crédito dela, não é o que o líder dela fala, nem o que eu falo, mas o que o Senhor Jesus e os apóstolos dizem. O que a Bíblia ensina, não é? Isso ela não encontra num manual, ela não encontra num credo batista, isso ela não encontra num catecismo católico, mas na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, e a Bíblia, amiga Ângela, é o padrão aferidor, o padrão aferidor de todo credo, de toda confissão. Então, se ela entender como uma boa sugestão da minha parte, se sentir à vontade, eu sugiro que ela, ao ir ao seu líder, faça essas perguntas, por exemplo, onde aparece na Bíblia a palavra sacramento? Especialmente no Novo Testamento. 2. Qual foi a palavra que o apóstolo Paulo usou em Efésios 5:32? Em Efésios 5:32, a palavra mistério, e é essa palavra que o apóstolo usa, é referência ao casamento entre um homem e uma mulher, ou ao casamento escatológico entre o Senhor Jesus e a igreja, não é? E mais uma pergunta, mas eu deixo você, Ângela, à vontade para fazer ou não fazer. Por que sendo o casamento um sacramento que, segundo a sua igreja, santifica e transmite a graça do Senhor, por que o seu líder não se casa? Não é? Então, eu deixo essas perguntas. Agora, quantas versões que aqui eu fiz referência e que ela achou algum tipo de preconceito, eu preciso dizer a você, minha amiga, que não há uma Bíblia de uma denominação. A não ser no sentido de que uma denominação editou
uma Bíblia. Isso aí é direito autoral, mas a verdade é que o parâmetro não é o direito autoral sobre uma edição. O parâmetro é que a Bíblia tem um original. A Bíblia tem um original. E, aliás, a Bíblia é o livro mais documentado que existe na face da Terra. De modo que se há um original, o tradutor deve respeito ao original. Qualquer tradutor. Os italianos dizem, eu vou falar em português, eles dizem todo tradutor é um traidor. Por quê? Porque falta respeito. Eu não creio que todo tradutor é um traidor, mas ele fala assim em tese, não é? Por quê? Porque falta respeito ao original. Agora, Ângela, amiga, quanto às versões que eu fiz referência, não fiz em desprezo ou preconceito por nenhuma delas. Aliás, eu referi apenas a 2 versões. A Vulgata Latina, que é a versão adotada oficialmente pela Igreja, por sua Igreja, assim como a versão Almeida revisada é a versão adotada como oficial dos batistas brasileiros, e a tradução do Novo Mundo. Mas eu mesmo consulto essas versões, todas elas, todas que estão ao meu alcance. Ainda essa semana veio um técnico aqui, um homem muito capaz, e ele colocou aqui na minha tela de trabalho uma série de Bíblias que eu não tenho aqui. Eu sei que pesou muito meu computador, mas elas estão todas aqui. Quando eu preciso, eu consulto. Bíblias que não estão em língua portuguesa. Então, o que eu censurei foi, nessa versão Vulgata, esse texto ter sido corrompido. E eu expliquei o que é corrompido. Aqui no sentido o sentido de alterar o original para defender uma doutrina, o que não está na Bíblia. Eu ensino isso há 43 anos. O apóstolo Paulo diz a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que existe doutrina que não é sã. Quando um texto é corrompido para defender uma doutrina de um culto, de um credo, de uma igreja, qualquer que seja ela, essa doutrina é malsã. E o meu cuidado é exatamente com isso. Toda doutrina que não tem respaldo na Bíblia é uma doutrina malsã. Eu aconselho a amiga Ângela a ler a carta de Judas. Lá no finzinho da Bíblia, só tem uma folha, uma página. Ela foi escrita pelo irmão caçula de Jesus, que se chamava Judas. Ele diz que o crente deve batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E fé aqui não é a fé pessoal, subjetiva. Fé aqui é o corpo de doutrina. Portanto, se um pregador da minha denominação, ouça bem, Ângela, se um pregador da Igreja Batista ensinar alguma coisa que não tenha suporte na Bíblia, eu não posso avalizar. Porque é minha denominação, eu vou defender isso? Não. De jeito nenhum. É para isso que eu gostaria que você atentasse. E em sua oração, fizesse uma pergunta: será que esse ensino da minha igreja tem base na palavra de Deus? Você pode perguntar isso a Deus. Como eu posso fazer isso? Uma oração sincera. Você dizer a Deus. Jesus disse que toda oração deve ser dirigida ao Pai. Se dirigir ao Pai e pedir a Ele, sabe o que vai acontecer? Se você fizer uma oração ao Pai, o Espírito de Deus naturalmente vai iluminar seu entendimento. Agora, Ângela, entenda bem que eu não estou falando sobre reza.
A Bíblia não fala sobre reza. Não existe a palavra reza no Novo Testamento. Rezar vem do latim recitare. Eu decoro alguma coisa que alguém escreveu e ensinou, e aí eu repito aquilo, mas isso não é oração. Oração é o seu encontro pessoal, intransferível com Deus. Você fala com Ele, Ele fala com você através da Bíblia, e só existe essa oração no Novo Testamento, dirigida ao Pai, em nome do Filho e com a ajuda espontânea. Faça essa oração, fale com o Pai, diga a Ele que você está falando em nome do Filho, e o Espírito Santo vai se incumbir do resto. Você não precisa pedir nada ao Espírito Santo. Não tem nenhuma oração no Novo Testamento dirigida ao Espírito Santo. Ele faz o trabalho dele automaticamente. Se a oração é ao Pai, em nome do Filho, o Espírito faz o resto. Então, minha amiga, eu tenho um livrinho, A Oração do Pai Nosso. Eu explico nele. Eu tenho um vizinho, que é um padre católico, e ele veio aqui falar comigo. Ele veio falar com meu irmão, que era pastor. Aí ele perguntou assim, o senhor é o pastor Miguel? Eu disse, não. Miguel Moura, meu irmão pastor batista. Ele disse, eu queria saber sobre o irmão dele, que é doutor em teologia e que mora nos Estados Unidos. Eu disse, sou eu. Aí ele disse, que coisa maravilhosa, o senhor está de volta? Assim, tão amável ele. Aí eu disse a ele, olha, eu lancei recentemente um livro sobre a oração do Pai Nosso. Você me dá o prazer de lhe dar? E dei esse livro para ele. E ele foi feliz da vida com esse livro. E eu creio que ele orou, que ele leu esse livro. Então, se você tiver interesse, eu posso presentear você com um exemplar. É só você escrever para o meu e-mail ou falar com o Elber na Rede 316, eu enviarei com prazer. O Senhor te abençoe por sua sinceridade e por seu interesse em conhecer a verdade. Pronto, então tá aí. Então tá dado o recado, né? Agora, da minha parte, viu, Ângela, que você faça um voto também, né? Faça uma promessa, que você conhece muito bem o que é o significado de uma promessa, que você vai ler o livro. Se você aceitar o desafio do pastor, você vai ler o livro, por favor, viu? Senão não por vai. Por falar nisso, Elber, sim, eu mandei o seu livro pelo correio, já chegou? Não, ainda não. Eu não recebi nenhum aviso ainda aqui, não. Eu vou atrás disso aí, hein? Eu vou procurar a indicação da remessa e mandar para você, porque aí você pode saber do andamento da remessa dele. Eu mandei o livro e o CD. Sim, sim. Mas você recebeu o MP3, não foi? Já recebi. Inclusive, o Romeu tirou aí uns dias de férias, ele que acho que vai estar cuidando disso aí, junto com o pastor Fabrício e tal. Eu estou só esperando ele retornar, que é para estar passando para eles lá, até para a gente ver se a gente consegue já liberar alguma coisa na rádio. Oh, que maravilha! Isso. É para isso que canta a sã doutrina, né? Maravilha, olha aí. Que bacana. Você pode até não gostar da música, mas a letra você vai gostar, porque ela é tirada da Bíblia. Nada, a música tá bacana demais. Não, com certeza, que isso. O senhor pode ter certeza que tem muito. Aliás, eu acho que nós tivemos já até comentários a respeito disso, que o senhor falou que ia ter a música. Já tem gente curioso para querer saber, né, a respeito da música, querer ouvir a música também, né, e tal. Então é bom que vai gerando já uma boa expectativa aqui para o público. Amém. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Pergunta de hoje. Sim. Vamos ao nosso assunto de hoje. É um casal, né? Sim. Anísia e Clóvis. Agora, no e-mail eles disseram que não residem mais em Beberibe. Sim. Mas deve ser o lugar de onde eles procedem, né? Sim. Então brota, ó poço, e vós cantai-lhe louvor. É tão estranho isso. E você sabe, eu amo esse cântico, mas você procura, você não encontra comentários sobre ele, é muito complicado encontrar isso. Agora,
a ideia de interpretar um texto é, antes de procurar comentários, ler o texto. Ler, e ler, e ler, e ler. Mas é tão pouquinho aqui, brota oposto. Eu estava conversando com uma pessoa e ela viu o cartaz e ela disse, o mês passado a minha leitura foi o livro de Números. Sabe que eu não vi esse canto, passei por cima dele. Não viu. Então, a ideia é ler, e ler, e ler, e ler. Aí uma vez o Dr. Russell Shedd disse num sermão que deve estar no YouTube. Ele disse, eu leio de 100 a 200 vezes o texto que eu vou pregar. Meu Deus. Mas eu deveria ler 500 vezes. Jesus. Que coisa piedosa. Que crente que leva a sério a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito começa a falar a respeito daquele texto. E que o que ninguém comentou, o Espírito comentou. Outro dia eu disse à minha esposa, eu estava tão preocupado com esse texto, falando com a minha esposa Dulce, eu estava tão preocupado com esse texto que durante a noite eu não ouço vozes. Deus me falou, ele pode me falar nos meus sentidos, no meu ouvido, na Bíblia principalmente, quando ele fala, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Aliás, eu fico assim, com uma santa inveja quando a pessoa diz, Deus acabou de me falar, mas eu tenho cuidado de ouvir o que é que Deus falou para aquela pessoa. Geralmente, Elber, com tristeza eu digo, em geral não tem base na palavra de Deus. E se não tem base, não foi Deus que falou. Tem aquele grande escritor, né? Eu vou falar, eu vou pronunciar de uma maneira que as pessoas entendam. É John MacArthur. Ele comentou todos os versículos, todos os livros da Bíblia. E ele diz a respeito de Hebreus capítulo 4, ele diz assim, se não estiver nos 66 livros, não foi Deus que falou. Então, sabe quem é a maior vítima desses sermões no YouTube, nessas coisas, e até nos púlpitos? São os crentes que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Eles dizem amém a tudo, amém, glória a Deus, aleluia. Eles dizem a tudo, né? Preguei numa igreja e cantaram um hino que dizia assim, eu nem sei se isso é hino. Dizia assim, quando eu era prego, o diabo me bateu. Eu hoje sou martelo, quem bate nele sou eu. Olha, glória e aleluia, assim, encheu o local onde estava sendo cantado. Mas isso é mentira. Ninguém bate em Satanás. Primeiro que crente não é prego. Crente é gente, não é? A pessoa nunca foi prego. Deus não fez prego. Quem fez prego foi o homem. Deus fez gente à sua imagem e à sua semelhança. Então, não existe crente prego. E segundo, que Satanás é um anjo muito poderoso. E ninguém bate nele. É mentira que amarra ele, que dá chute nele, que empurra ele. Isso é tudo mentira. E ele gosta disso. Ele gosta dessas mentiras. Ele bate palmas quando ele ouve certas letras de certos hinos que são, digo com temor isso, inspiradas por ele. Então não sei nem o que é que eu estava dizendo agora. Sim, que é ler o texto. Ler até aquele texto falar, não é? Então esse casalzinho que é ouvinte assíduo, não é? Anísia e Clóvis, eles perguntam o que é isso? O que é isso? É uma bela história, um clamor, um cântico de louvor dos mais lindos da Bíblia. E eu fico aqui, Elber, admirado que um casalzinho de crentes, né, é gente que ama a Bíblia, esteja maravilhado com um texto que passa despercebido na leitura da maioria dos crentes. Quem é que está preocupado com brota ao poço? Mas eles não.
e eu confesso que eu só posso atribuir isso ao trabalho do Espírito Santo. Num coração de pessoas que amam a Bíblia. É preciso amar a palavra de Deus. É preciso se emocionar com a palavra de Deus. Sentir arrepios ao ler a palavra de Deus. E quando um crente ama a palavra de Deus, nada para ele é sem significado. Mesmo que ele não entenda. Ele vai, e esse casalzinho, na primeira oportunidade, é que a importância da Rede 316, não é? Que foi buscar esse casal lá no interior, que é do Ceará, lá no interior do Ceará. Que um crente que ama a palavra de Deus é que descobre essas coisas lindas, né? Que às vezes a gente passa por cima, passa batido, né? Agora eu pergunto assim, o que é que há de especial nesse pequenino versículo para falar o coração de uma pessoa? Parece que a resposta natural seria nada. Não tem nada. Porque, por mais estranho que possa parecer, é um povo no deserto, com sede, falando com um poço que não tem água. Olha, só pode ser delírio, não é? Falsa realidade. Tem muitas palavras, quimera, o que quiser dizer. Aliás, acontece nos desertos um fenômeno chamado miragem, em que o sujeito está morrendo de sede e de repente ele vê um oásis, palmeiras, águas cristalinas. É um efeito ótico, pura ilusão, que é causado pela sede. A sede mata, não é? Então, mas do ponto de vista hermenêutico, e ainda tem um ponto de vista espiritual, eu tenho que considerar aqui, nesse pequenino versículo, a presença de uma figura de linguagem. A Bíblia é uma literatura riquíssima. Aliás, existe um livro, infelizmente ele ainda não está em português, eu não tenho notícia da tradução dele, Os Amigos de Jó, que fala sobre a literatura do Antigo Testamento. E ele fala sobre, não há um livro na Terra que tenha o nível de literatura da Bíblia. E então, uma das coisas que enriquece a literatura da Bíblia são as figuras de linguagem. E a Bíblia está cheia delas. E essa figura que o autor inspirado usou, para mim, há uma discussão grande sobre isso, para mim é uma prosopopeia. Então, há outras figuras de linguagem e alguns intérpretes entendem até que seja uma delas usada aqui. Por exemplo, apóstrofe. Apóstrofe não é apóstrofo, é apóstrofe. Apóstrofo é aquele sinalzinho. Apóstrofe, que é uma figura enfática, uma palavra enfática a alguém ou a alguma coisa, mas alguém que não pode ouvir quem está falando, como Davi chorando a morte de Absalão. Aquilo é um apóstrofe para mim. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer por ti. Ele estava falando com um menino que estava morto, que não ia ouvir. Uma outra é uma figura, a palavra é estranha, porque em vez de ser traduzida, foi transliterada, é epizeuxis. Epizeuxis, em que se repete uma palavra, repete uma palavra de duas vezes em diante. Por exemplo, aquele nosso velho hino do cantor cristão, eu acho que é o 330, que diz: o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar. Nunca, olha a epizeuxis aí, nunca duvidar. Então, eu entendo que as figuras de linguagem citadas são muito parecidas, mas aqui me parece que é uma prosopopeia, que está se dirigindo a uma coisa, a um inanimado, não é um morto, é um inanimado que só numa questão assim de sede excessiva, que a gente pode compreender isso. Então,
voltando à questão anterior, o que é que há de especial nesse texto? Eu diria assim, vamos ler a lição do autor inspirado. Isto é, o que é que o autor inspirado quis dizer? Ele diz em hebraico, né? Alai bier. A bier é poço em hebraico. E alai é sobe poço. Essa palavra alai por exemplo, aquela empresa de aviação de Israel, né? El al. São duas preposições, el, para, e al, cima. Elal, aquela empresa, significa para cima. Essa palavra al, que é usada aqui, não é el. El é a primeira preposição. É a palavra al, que é usada aqui, que está com um sufixo. Alai, não é al, é alai, que é um imperativo. Sobe, bier. Sobe, poço. Então, por exemplo, a palavra poço, bier, aparece em outro lugar na Bíblia. Berseba significa que é um poço que se chama sete. O número 7 em hebraico é Sheva, que é o nome daquela mulher de Urias, não é? Bat-sheva, aquela mulher que era mulher de Urias e se tornou esposa de... O que significa Bat-sheva? É que ela é a 7ª filha. Ela tem pelo menos 6 irmãs antes dela. Mas aqui, o Beersheba não está falando sobre um juramento, como alguns dizem, mas está falando sobre aquelas 7 ovelhinhas fêmeas que Abraão trouxe de presente para o rei Abimeleque. Alguns entendem que Beersheba significa 7 juramentos, mas não é. Não é mesmo. É 7 ovelhazinhas fêmeas que Abraão deu a Abimeleque naquele poço e que brotou água em abundância e que os servos de Abimeleque quiseram tomar. Por isso que foi a necessidade de juramento. Agora, outra coisa. O poço do nosso texto chama-se simplesmente Bier. Ele não tem outro nome. Simplesmente poço. Não houve nenhum juramento ali. O que houve foi muita sede e total falta de água. Era um poço sem água. Então, durante a caminhada de Israel pelo deserto, houve vários episódios distintos de falta d'água. E em todos eles, o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. E houve casos até que ameaçaram Moisés de morte, de apedrejamento. Em Mara, no deserto de Tsur, eles estavam caminhando há 3 dias sem água. E, de repente, água. Todo mundo se encantou com a água, mas era amarga. Por isso, Mará, não é? Mará é amargo, amargura. Em Refidim, por exemplo, capítulo 17, Moisés clamou ao Senhor porque o povo estava a ponto de apedrejá-lo. Murmuraram porque queriam comer carne, vieram codornizes. Murmuraram porque queriam comer pão, veio o maná. Murmuraram porque estavam enojados do maná, etc. E assim foi murmurando. Né? E a Bíblia condena a murmuração. Eu acho que é Filipenses 2. Filipenses 2, não murmureis por coisa alguma. O Novo Testamento condena. Sabe, Welber, a palavra murmuração é gongosmos em grego, e significa que você está, por exemplo, pense que você está no púlpito, e o chão que você está pisando ali atrás do púlpito começa a tremer e você não tem como se equilibrar ali. Isso que é gongosmos. Desestabiliza, não há um líder que se estabeleça, que esteja firme diante de murmuração, né? É como se diz, puxar o tapete, o gongosmos, chão tremendo debaixo dos seus pés. Então, murmuração é isso, e a Bíblia diz que murmuração é pecado. E quando Israel murmurava contra Deus, ele murmurava contra Moisés, ele murmurava contra Deus. Mas aqui em Bier, esse poço que não tinha água, eles murmuraram? Não. Não é estranho?
Pelo contrário, entoaram cânticos de louvor antes de ver a água brotar. E diz o texto, brota o poço, né? Sobe poço. Claro que eles estão pedindo para subir a água do poço. Mas diz, entoai-lhe ao poço cânticos. Ali eles estavam... O que eu acho interessante é que eles estavam próximos a receber a terra prometida, lá nas planícies de Moabe. Então, a mim me parece que eles estavam mais apegados ao Senhor. Como acontece com um crente, não é? Apegado com o Senhor e próximo a alcançar uma bênção do Senhor. Ou quando um crente anseia, né? E tem consciência da vinda gloriosa, repentina do Senhor Jesus. Estou lembrando aqui da palavra Maranata. Me parece que tem a ver com esse... A gente vai fazendo os links, né? Sim. Parece que tem a ver com esse conceito. Maranata é uma expressão aramaica, né? Composta de duas palavras, maran e atá, A-T-H-A. Maran, M-A-R-A-N, maran, atá, que significa... É uma transliteração. No grego é uma transliteração. Maranata, que a gente diz... Todo mundo sabe o que é isso. Já nem pertence mais ao grego, é palavra internacional. Maranata, que significa vem, Senhor. Então, Maranata era essa saudação dos crentes nos tempos iniciais da igreja em Jerusalém. E por quê? Por causa da alegria que nutriam no coração pela chegada, pela volta, pela vinda. Agora, aqui no deserto, bem ao revés das ocasiões anteriores em que murmuravam por tudo e por nada, o coração deles está inundado de alegria, na expectativa de ver brotar a água. Brota o poço. Que águas são essas? Interessante, Elber, e meus amigos lá de Beberibe. Sim. Em hebraico, a água em hebraico nunca é singular. Eu vou beber água. Não. O hebreu diz, vou beber águas. Só existe plural. Maem. Águas. Nunca existe singular em hebraico. Então, que figura representa essas águas? O profeta Isaías, por exemplo, fala em tirar com alegria águas das fontes da salvação. Isaías 12. Perceberam aqui a palavra salvação? Que palavra é essa em hebraico? É a palavra Yeshua, o próprio nome do Senhor Jesus. Yeshua. O nome do Senhor Jesus significa Senhor da salvação. E como no nome do Senhor Jesus, Yeshua, que começa com Iod, do nome de Deus, e acaba com AH, do nome de Deus, do nome inefável de Deus, aquelas 4 letrinhas que a gente chama de tetragrama sagrado, que ninguém nunca soube qual é o som, a tradução daquelas 4 letrinhas, desse nome Yeshua, é Yahvé é salvação. Deus é salvação. E entendemos pelo ensino dos apóstolos que esse Deus que é salvação é o Senhor Jesus. Uma outra coisa que está me ocorrendo aqui é que só Deus pode dar o suprimento de água a Israel. Lembrem-se que no início da jornada pelo deserto, logo se saíram, eles quase morreram de sede. Sansão quase morreu de sede depois de um grande livramento que ele operou com o Senhor lá em Ramat Lehi, aquele alto da queixada, né? Ele matou aquelas pessoas todas com uma queixada, depois ele jogou aquela queixada fora e ele chamou aquele lugar de En-Hakore, significa a fonte do sedento. Quem abriu aquela fonte para Sansão? O texto diz, então o Senhor abriu a fonte que está ali em Lehi
e dela saiu água. Quem dá a água é o Deus que salva. O Deus que salva é Jesus. Ele disse à mulher de Samaria: quem beber da água que eu lhe der. João 4, aquela história da mulher samaritana, né? Então, bem, o nome do local onde Israel está agora é Beer. E nós vamos descobrindo que, ao revés dos outros episódios em que não havia água, aqui em Beer, no mesmo lugar, também não tem água. Israel cava um poço e não murmura contra Deus porque não veio água. Há um hino americano muito cantado, eu acho que já tem em português. Ele diz, eu vou traduzir: como a mulher no poço, eu estava buscando. Olha que coisa linda. Aquela mulher do hino é aquela mulher de lá de Sicar, aquela mulher samaritana. Ela estava buscando uma água, ela estava distraída porque ela não entendia ainda. Ela buscava uma água capaz de satisfazê-la completamente. Israel também estava assim. Quantas vezes andava distraído diante do Senhor? Mas de repente ele estava sedento e clamava: ó, poço, brota. Cantem louvores para ele. Meus irmãos, meus queridos Anísia e Clóvis, brota ao poço é uma figura de linguagem, aquela prosopopeia, né? Caracterizada pela fala do autor a quem não pode ouvi-la. Inanimados. Inclinai os ouvidos ao céu, Deuteronômio 32, falando com quem não pode ouvir. Eu creio que esse texto está associado com aquela rocha que não podia ouvir, que produziu água para Israel. Há até uma lenda judaica que ensina algo meio estranho, que aquela grande pedra mesmo, que seguia Israel, o texto diz que a pedra seguia Israel, rolando para aquela lenda, ela rolava literalmente pelo deserto, atrás da congregação de Israel enquanto caminhava. Enquanto eles caminhavam, via uma pedra enorme rolando atrás dele. Mas isso é lenda. Eu não creio nessa literalidade. Não que Deus não possa operar um milagre assim, ele operou maravilhas muito maiores, não é? Mas eu creio que essa interpretação dessa lenda é um desvio perigoso do foco do ensino. Essas figuras do Antigo Testamento em geral são tipos do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo faz uma ligação, olha que coisa maravilhosa, entre essa rocha, essa pedra, literalmente, e o antítipo, que é Jesus, quando ele diz sobre Israel no deserto: e todos beberam da mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Oh, aleluia! 1 Coríntios 10. Então, o que eu vejo aqui nesse texto é que Deus se antecipou a falar com Moisés sobre ele, dizendo: ajunta o povo e lhe darei água. Olha, o povo em ajuntamento, parado diante de um poço, sem água, em vez de murmurar, começou a clamar: brota ao poço. Se isso não é lindo, eu não sei mais o que é lindo. Eu nunca leio esse texto sem me emocionar. E só de repetir essas palavras, o Espírito me convence que isso não é uma coisa qualquer, não é uma frase qualquer. Então, o que a gente, antes de encetar aqui uma resposta conclusiva final, o povo de Deus, Israel, em seu ajuntamento, é figura da igreja. Aqui ele chamou a um poço e prestou um culto a ele. Prestou um culto a um poço. Será que isso é idolatria? Olha, eu acho que é.
Israel e a igreja não devem cultuar a madeira, a pedra, os astros, pessoas, um poço, por exemplo. Mas o que chama a atenção para mim é que o próprio Deus é que ordenou esse ajuntamento e ele mesmo recebeu a adoração. Que coisa! Esse poço, irmã Nízia, irmão Clóvis, aqui em Biê, é uma figura do Messias de Israel. O desejava água. E ele não é outra coisa, senão a água. A água da vida. Há uma expectativa da chegada da água. E eu pergunto, qual é o Deus que Israel espera? Observem que nesse mesmo capítulo 21, onde está esse poço, há uma figura do Senhor Jesus, um tipo, a serpente de bronze, que Moisés pôs sobre uma estaca, sobre uma haste. Essa figura, o Novo Testamento identifica como o Senhor Jesus, a figura da serpente de bronze. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, João capítulo 3. E qual é o significado dessa figura, da serpente levantada? O amor de Deus. Porque Deus amou. No mesmo texto, a figura está no versículo 14 e no versículo 16, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém pode dizer, mas aqui não é a serpente, é um poço. Verdade. Então vamos andar um pouquinho mais, um capítulo no Evangelho de João, que vai identificar essa água novamente. Capítulo 4. Jesus está no território samaritano, todo mundo sabe. Cidade de Sicar, todo mundo sabe. E o evangelista afirma que ele chegou a um poço. Eu tenho um livro do Dr. Page Keller. Aliás, eu tive a honra de ser aluno dele, professor de interpretação do Antigo Testamento do seminário de Louisville. Ele diz, sempre à beira do poço há uma ajuda. Sempre à beira do poço está Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Como é que o Dr. Keller descobriu isso? É no livro dele de Êxodo, Chamados a uma Missão Redentora. Tem em espanhol, mas infelizmente não tem em português. Inglês e espanhol. Então, aquele poço estava cheio de água, mas havia ali uma água que aquela mulher desejava, mas não conhecia. E como em Bier, naquele poço no deserto, nas fronteiras de Moabe. Onde é que está o paralelo aqui? Como a mulher de Sicar, eu já falei sobre ela no hino, né? Israel estava clamando por água, mas aquela água era mais do que H2O. Era água espiritual, tão espiritual, que o povo adorou o poço que fazia brotar. Israel cantou louvores ao poço. Em Sicar, a mulher perguntou, onde tens esta água? Não era H2O, era o próprio Senhor Jesus. E aquela mulher ficou tão dessedentada quando bebeu da água que é o Senhor Jesus. Quem beber da água que eu lhe der, quem dá água é Jesus. Ela ficou tão saciada que não cabia mais em si. Ela saiu para compartilhar daquela água com toda a sua cidade. Ela trouxe toda a sua cidade ao Messias. Então, o poço em Biê é figura do Messias de Israel. Está clamando pelo seu Messias. Israel clamando pelo seu Messias. Milhares de anos antes da encarnação do Messias. Brota o poço. Vem, Messias. Que nós adoraremos o nosso Messias, entoaremos cânticos de louvor a ele. Eu estou certo, Welber, que é difícil encontrar essa interpretação. E pode ser até que haja quem entenda que a minha interpretação força o texto. Aí, nesse caso, eu só tenho uma coisa, de esperar uma interpretação melhor do que essa.
Agora, veja bem, o que não faz nenhum sentido, do ponto de vista literal falando, é um povo, como Israel, cantar louvores a um poço. Não faz nenhum sentido uma mulher sair correndo saciada, sem beber a água H2O, totalmente saciada. Tem que haver uma interpretação que não se afaste do contexto do texto, e os paralelos estão aqui. Isso me diz pelo Espírito de Deus. Se alguém tiver uma interpretação melhor, por favor, me ajude. Mas isso aqui me diz que brota ao poço é Israel clamando pelo seu Messias. Aleluia! Como a igreja clama pela volta do Senhor. E o texto diz: Haruach vehakalau merimbo. O espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Israel diz: vem, Messias. E a igreja diz: vem, Senhor Jesus. A palavra é sua, meu amigo. Muito bem, então tá aí. Eu acho que eu estava falando aqui, eu acho que eu nasci no Brasil e para falar português, pastor Pedro, justamente porque para falar do tal do hebraico é difícil, hein? Meu Deus. Jesus amado. Mas olha, o português é muito mais difícil do que o hebraico. Não que eu domine o hebraico, mas o hebraico é uma língua compacta, não Sim. tem tantos vocabulários quanto o português. O português é uma língua dificílima. A gente que fala português sabe o que é isso. E estrangeiro que vem para aqui, passa Sofre. 30, 40 anos, muitos deles não conseguem falar a língua. Né? Eu já tive, eu falo assim, mas brincando mesmo, porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar com umas pessoas que eles tinham na realidade uma rede de escolas de inglês, e Sim. eles falam exatamente isso, né, que o idioma inglês parece que são 50 mil palavras, né, e eles lá acho que com 6 mil, se não me falha a memória, 6, 7 mil palavras eles se comunicam, né, ou seja, muita repetição. No Brasil, parece que são, aí, no caso, a língua portuguesa, no Brasil não, a língua portuguesa, no caso, são 200 e poucas palavras, né? A gente usa em torno de 11, 12 mil, né? Quem é a parte de magistrado e tal, parece que chega a 14, 15 mil, se não me falha a memória, o resto tudo é Mil, sim. Repetição, né? E então, quer dizer, aí para o pessoal que vem mesmo, né, para tentar aprender o idioma, de fato é muito difícil, né? Porque aí já são 12, 13 mil palavras que nós usamos no comum. Aí fora ainda os fonemas e gírias e as palavras culturais, vamos dizer assim, né? Que o povo cria nas suas regiões e tal. E aí fica o trem mais difícil ainda, né? Exatamente isso aqui. É muito difícil. Exatamente isso que eu acabei de falar. Por exemplo, se o cara chega lá em Minas Gerais, né? Aí fala, tira o trem aqui do meu olho. Agora você imagina um estrangeiro ouvir um negócio desse. Tira o trem do meu olho. Eu conheci uma história que minha avó contava. Ela dizia que uma porção de gente do interior chegou numa estação de uma cidade e eles tinham uma pessoa que ajudavam, porque ninguém entendia eles. Então, uma pessoa da cidade chegou e perguntou assim: Vrume se truvera vossos terens? Vrume se truvera vossos terens? Aí eles não entenderam, aí o ajudante dele, o intérprete dele disse assim: vocês trouxeram a bagagem de vocês? Eles, truvemos, senhor, truvemos. Então isso é português. Meu Deus. Não é? É português. Agora, eu me consolo, porque eu amo a minha língua, eu me consolo com Cervantes. Miguel de Cervantes, o maior poeta espanhol, né? Ele disse: não há uma língua tão sonora e mais bela que o português. Olha. E é verdade isso. Entendeu? Sim, com certeza. Mas, muito bem, doutor Pedro, então, brota ao poço.
quanta profundidade, né? Não querendo ser redundante com o poço aqui, né? Mas quão profundo, na verdade, a explanação de tal texto. É por isso que não é muito comum, né? Acho que, de fato, eu particularmente também não lembro de ninguém ministrar sobre esta passagem, né? Eu também não lembro de ninguém, e olha que eu mesmo nunca preguei sobre isso. Vou pregar agora. Que legal. Agora, eu já preguei pela primeira vez hoje, mas aqui foi uma aula, né? No fundo é diferente. E de agora eu vou me animar, porque é lindo demais. Lindo demais. Colocar muitas ilustrações, como a gente faz no sermão, não é? Sim. E aqui a gente não tem condição de fazer isso. Sim. Então, para você que está aí ouvindo a Rede 316, ou você que chegou atrasado ou gostaria de ouvir de novo, que é o que a gente tem feito por aqui, né? Então, toda terça-feira nós temos essa reprise a partir das 21 horas, né? Então, às 21 horas aqui na Rede 316, você tem a oportunidade, a segunda chamada, para que você possa ouvir aí, né, mais uma vez, o Desvendando os Versículos Difíceis da Bíblia, né? Então, toda terça-feira, para você que está aqui na Rede 316, você pode ouvir de novo esta aula ministrada aí pelo pastor Pedro Moura, toda sexta ao vivo, né? E na terça a gente repete para você o que acontece aqui na sexta-feira. Mas muito bem, pastor. Então vamos esperar agora na próxima sexta que vão dizer a respeito dessa ministração, hein? Vamos esperar, né? E na próxima sexta-feira, eu não sei se você está aí com o assunto da próxima sexta-feira, mas eu tenho a impressão que na próxima sexta-feira é uma pergunta sobre Jesus teve irmãos de sangue. Eita, essa aí é boa, pastor. Meu Deus. E essa é recorrente mesmo. Ixi. Sempre estão perguntando isso. Aliás, no meu livro de carta de Paulo a Judas, e Judas, segundo o Novo Testamento, é o irmão caçula do Senhor Jesus. Nesse meu livro, eu escrevi um artigo sobre duas coisas, dois apêndices. Um deles é que um líder que se disse homossexual e evangélico ao mesmo tempo, ele disse que a proibição de um homem se deitar com outro é mesmo que a proibição de comer carne de camarão, etc. e tal. E então, assim, muito cuidadosamente eu respondi, e ele foi atencioso, etc. E, quer dizer, não concordou, mas foi atencioso e polido, assim como eu fui com ele. Mas eu coloquei um apêndice no meu livro, a carta de Judas, irmão do Senhor. Tem esse apêndice. O outro apêndice é, como eu digo no livro, que Judas é o irmão caçula do Senhor Jesus, eu me senti na obrigação de colocar um apêndice sobre essa discussão. Sim. Que teve, que não teve, que eram irmãos ou eram primos, eram amigos, eram parentes, etc. E então eu coloquei esse apêndice no livro. Mas na sexta-feira, tenho quase certeza, talvez os meninos aí, o William, o Romeu, hoje é o Luiz, né, que está nos ajudando, talvez eles possam confirmar isso, se é isso, mas se for, vai ser uma grande oportunidade de a gente abençoar não somente os crentes, como aqueles que seguem outras igrejas e têm opiniões diferentes, e como nós estamos sabendo que há muitas pessoas, um amigo mesmo me disse, meu amigo está acompanhando tudo e ele é católico. Eu tenho amigos que são adventistas, da Assembleia de Deus, tem até Testemunho de Jeová que já fez pergunta aqui para gente, não é? Sim. E então a rede 316 é para propagar o evangelho, né?
A pessoa vem assim, pergunta: o senhor é contra a Igreja Católica? Eu não. Eu sou contra o pecado. Exatamente. Né? Eu combato o pecado. Se o Evangelho diz que aquilo é pecado, para mim é pecado. E é isso que eu me lembro que uma convenção que houve em Vitória, o presidente era o doutor João Filson Sorém, meu querido ex-professor de teologia sistemática. Um repórter da TV da cidade lá perguntou a ele: a Igreja Batista condena a Igreja Católica? Ele disse não. Doutor Sorém, né, com aquela postura elegante dele, né? Não, a Igreja Batista não condena a Igreja Católica. A Igreja Batista prega contra o pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, a Igreja Batista prega contra o pecado. Se tem uma doutrina falsa, a Igreja prega contra a doutrina falsa. Então, é por isso que nós estamos tão felizes, né? A Ângela, por exemplo, hoje, nos dando a sua audiência, que riqueza, né? E sendo sincera, perguntando sobre as versões que a sua igreja segue, isso é uma riqueza. É Deus abrindo as portas para a expansão do reino de Deus através da Igreja Batista. Aleluia! Sim, maravilha. Então é isso. Então, para você que está aí plugado na rede, né? Você que, principalmente o pessoal que é católico, que tem muita gente que tem dúvida, né, em relação a isso, dizem que Jesus não tinha irmãos e tal, que tem algumas referências. Então, sexta-feira que vem você é o nosso convidado, né? Avisa toda a tua família, avisa aí, de repente até se você tiver oportunidade de chamar aí o teu padre, né, o diácono, que eles têm lá também, diáconos, né, tem esse povo todo. Então, assim, convida para que possamos juntos ouvir esta ministração. É uma aula, né? Se você vai concordar ou não, aí já não é conosco, mas assim, é uma aula e eu tenho certeza que vai ser bênção demais, né? Isso vai consolidar aí muitas coisas e, como o pastor já falou, tem gente no nosso meio que ainda tem essa dúvida, né? Tem alguns cristãos aí que tem essa dúvida, se de fato Jesus tinha irmãos ou não, né? E eu já ouvi... E o espaço, Elber, da Rede 316 é democrático. Sim. Qualquer um pode mandar uma pergunta para você, pode mandar para a equipe, pode mandar para o meu e-mail. Toda semana eu digo Ministério Pastor Pedro Moura, por extenso, @gmail.com. Manda para esse e-mail que a gente vai ser honesto em responder. Pronto. Então tá aí. Pastor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto de hoje? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: o texto diz: dali, de onde eles estavam, vieram a Bier. Quer dizer, que o lugar já se chamava Bier, o poço, né? Sim. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés. Veja, Deus falar sobre um poço, é um poço especial, do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta a congregação, e nele eu darei água. Oh, que glória! Então Israel cantou este cântico. Israel entendeu, por figura, quem era aquele poço. E gritou, e clamou: brota, ó poço. Alai Bier, em hebraico, né? Que foi como eles falaram: sobe, poço. E vós, entoai-lhe cânticos. Quem estava cavando eram os príncipes, nem era o povo, não eram os servos, eram os príncipes e os nobres da terra, cavando o poço e dizendo aos circunstantes: enquanto nós cavamos aqui, entoai-lhe cânticos. Adoração a um poço não faz sentido. É idolatria. Mas esse poço, Bier, é uma figura do Messias. E aqui Israel está dizendo: brota nosso Messias. Vem nosso Messias.
encarna nosso Messias. Nós esperamos na profecia do Gênesis, capítulo 3, da mulher virá o varão, que pisará a cabeça da serpente. Israel anseia, antes de ser Israel, ele anseia pelo Messias, porque o Messias está prometido antes da fundação do mundo. Então não é delírio, não é miragem, não é efeito óptico causado pela sede, não é idolatria, porque é Deus quem ordena ao povo: cante ao poço, cante ao Messias. E o povo entende isso e obedece. Aleluia! Em Biê, Israel clama pelo Messias. Brota ao poço. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí. Então tá aí. Pastor, mais uma vez nós queremos agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito, muito, muito bom ter o senhor aqui na sexta-feira. Como eu já falei, o nosso WhatsApp aqui explode. Tem gente de todos os lugares aqui mandando recado, dizendo da satisfação, da alegria, parabenizando a rede, parabenizando aí, né, a ideia, e enfim, né, tem muita gente. Daqui a pouquinho eu vou lá no nosso WhatsApp, se eu tiver tempo, vou conseguir ler aí pelo menos a grande maioria dos recados, e a gente vai estar falando sobre o que é que o povo está dizendo em relação a esse quadro, e glória a Deus, porque tem sido bênção mesmo. E mais uma vez a gente quer agradecer o senhor por disponibilizar esse tempo, né? E por um lado a pandemia que está aí segurando um pouco a tua agenda, né? O senhor está mais em casa, conseguiu nos encaixar também. E isso antigamente, antes da pandemia, quando a Dulce não podia ir comigo na viagem, sim, aí eu chegava da viagem e contava o que se passou na viagem, sim, etc. Sim. Ela perguntava assim: e onde é que você vai domingo? Oh, meu Deus. Meu Deus, tá vendo só? Então tá aí, ó. Mas Deus tem seus propósitos, né? Sim, com certeza. Eu tô feliz, eu continuo pregando, eu quero pregar até morrer. Amém. Eu continuo pregando, dando aula, sim, entendeu? Inclusive de hebraico, dando aula de hebraico. Alunos se superam no interesse, né? Meu Deus. De aprender essa língua, e Deus, uma porta se fecha, Deus abre outra, né? Depois, sim, de Manaus eu ainda não viajei. Tudo online. A único presencial é em minha igreja. Quando o pastor diz: você pode vir pregar aqui? Posso, vou. Se eu posso, eu vou. E quando eu não estou com nenhum compromisso, eu estou na minha igreja Batista do Garcia, ouvindo, e é o único lugar até hoje. Aliás, preguei em Sinai também, que é uma grande igreja aqui, uma celebração especial. Preguei em Sinai. O resto é online. Olha, tudo online. Eu tenho saudade, mas eu sei que o Eclesiastes diz: há um tempo para todo propósito, mas o original diz: há um tempo e uma hora. Sim. Há um tempo e uma hora para todo propósito. E eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Quando Ele quiser, Ele vai dar uma ordem para que esse vírus se vá do Brasil. E isso é a nossa oração. Oramos pelo Brasil. Salva o Brasil, né, de tanto problema que o Brasil está vivendo. Sim. E também cura o Brasil. É Deus quem faz isso, mas Ele faz através da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Sim. Se arrepender, orar, buscar, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem sara o Brasil é Deus. E através da igreja. Não é? Deus não colocou um presidente da República para salvar o Brasil. Não. Verdade. A gente sabe que qualquer liderança dessa, né? A Bíblia diz que Deus é que coloca lá. Para o bem ou para o mal. Deus colocou Saul, foi para o mal. Colocou Davi, foi para o bem. Agora Ele tira quando Ele quer. Agora, a gente sustenta essa autoridade em nossas orações, mas através da igreja é que Deus salva o Brasil. E Ele vai salvar o Brasil
pela união da igreja que ora mais nesse tempo, né? Que busca mais o Senhor nesse tempo. Eu fico feliz, Elber, por poder dar a minha contribuição. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que ia começar a Rede 316. Eu vi tudo da abertura. E naquele dia, eu senti que o Espírito Santo falou. Eu disse: Dulce, eu estou querendo participar. Para mim vai ser uma honra participar. Falei com o Fabrício. Sim. E o Fabrício deu glória a Deus, aleluia, me encaminhou para quem era o responsável por isso, e hoje estamos aí. Graças a Deus, com o programa, com uma boa audiência, e Deus nos abençoando, porque estamos instruindo o seu povo, né, na sua santa palavra. Obrigado por sua atenção, por seu cuidado. E quando você receber o Cantação Doutrina, me avise, porque eu estou preocupado. Já deveria ter chegado. Sim, eu vou correr atrás disso aí. O senhor, por gentileza, como o senhor falou, manda para mim o endereço de rastreamento, né? Para eu saber onde que tá, porque eu moro num condomínio pequeno aqui em Brasília, e esse condomínio tá sem porteiro, então lá é interfone, né? E a hora que o pessoal... E tem carteiro que eles têm marcação aqui, sabe? Já denunciando aqui o correio. eles fazem isso, sabe? Eles chegam aqui, por exemplo, a gente compra, né, nesses sites de compra, os entregadores, as empresas são terceirizadas, né? Eles chegam e apertam o interfone e tal, né? A gente libera aqui pelo celular, libera a entrada, tudo e tal. Então é tranquilo. Mas o correio não. O correio, eles chegam lá, aí é condomínio, eles não têm lá alguns, né? Que não são todos, mas os carteiros não costumam apertar quando não cabe na caixinha de correio, né? Eles não apertam o interfone, não. Levam e deixa lá na agência, é a gente que tem que correr atrás depois. Mas é tranquilo. Isso aí a gente resolve também, até porque tem uma agência a 1 quilômetro aqui de casa, onde fica os nossos... As coisas que recebemos aqui, que era para receber, né? Fica lá, e são maiores, né? Isso, que são maiores, que não dá dentro da caixinha de correio, né? Mas eu acho que não é o caso, que eu acho que como é o livro e o CD, eu acho que cabe, né? Dentro, dá para passar cabe, na não caixinha. É grande, o volume não é grande, não. Isso. Ouviu? Tá certo. E a nossa amiga Ângela, eu estou deixando um recado para ela. Pronto. Peça o livro pelo meu e-mail, ministério pastor Pedro Moura @gmail.com. Peça o livro Oração do Pai Nosso. Eu conheço uma senhora que ela é tão católica, mas ela é tradutora juramentada, e eu só faço tradução juramentada com ela. Sim. E um dia ela disse assim: você é uma pessoa tão atenciosa, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Eu disse: o que é? Ela disse assim: sua igreja não gosta de Maria. Oh, meu Deus. Aí eu disse: não, Maria é nossa irmã muito querida, ela é agraciada por Deus, ela é a mãe do meu Salvador, nós amamos Maria. Ela regalou os olhos assim, porque ela aprendeu isso, né? Sim. Ela regalou os olhos e ela dizia: mas como é isso? Nós amamos Maria. Maria é um modelo para nós. A única diferença entre nós e a sua igreja é que nós não adoramos a Maria, porque a Bíblia não ordena adoração a Maria, nem a nenhum homem, nem a nenhuma mulher, nem bicho, nem astro, nem a ninguém. A Bíblia só autoriza adoração a Deus, né? E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe, eles também creem nisso, a Igreja Romana crê isso também. Então, aí ela começou a me fazer umas perguntas. Eu disse: eu tenho um livrinho, Oração do Pai Nosso, só me dá a honra de eu lhe dar um? Aí ela disse: no mesmo dia eu fui levar lá. Sim. Sabe o que ela me disse? Ela disse: seu livro é meu livro de cabeceira. Olha, uma mulher tão culta, tão instruída daquela, tem um livrinho meu de Pedro Moura, que ninguém conhece, como livro de cabeceira. Então, é o Espírito de Deus fazendo a obra no coração. Amém. A gente não precisa maltratar ninguém, igreja nenhuma. Maria, maltratar Maria? Sim. De jeito nenhum. Maria é minha irmã. Eu tenho um prazer nela, na vida dela. Deus escolheu ela, ainda adolescente,
para ser a mãe do meu Salvador. Mas pregar a verdade. Jesus é cheio de graça. Maria é agraciada. Eu lhe disse que tem uma pergunta sobre isso? Eu não sei se os meninos já sabem aí, mas chegou para mim. Sim. Qual é a diferença entre cheio de graça e agraciado? E eles vão escalar o dia aí, a gente vai chegar um dia para falar sobre isso. Olha, inclusive eles confirmaram aqui, já me confirmaram aqui, né? A equipe lá me confirmou que o nosso próximo assunto de fato é Jesus teve irmãos de sangue? Então esse vai ser de fato o nosso tema na semana que vem, né? Então tenho certeza que vai ser bacana demais. Ângela, você é a nossa convidada para ouvir isso aí, viu? Por favor. Que bom. E outra coisa, quem é que está perguntando? Diz aí quem está perguntando, não? Sobre? Que Jesus teve irmão de sangue? Não, eles não mandaram para mim, não. Só me falaram que de fato é o próximo assunto mesmo. Só mandaram aqui que é o próximo assunto, né? Que é o nome o título, né? O tema vai ser exatamente esse, né? Que é uma pergunta. Jesus teve irmãos de sangue? Né? Mas eles não me mandaram ainda quem foi que fez a pergunta e tal. Isso aí acho que eles não devem me passar depois. Só mas durante a semana eu vou descobrindo enquanto eu separar algum tempo para responder para essa pessoa. Né? Maravilha. Pastor, muito bom, viu? Muito bom ter o senhor aqui mais uma vez. Deus abençoe, bom fim de semana. Deus abençoe aí esse paraíso chamado Salvador, né? Muito bom ter o senhor. Vem aqui para a gente preparar uma moqueca de camarão para você. Oh, meu Deus, pastor, não fala. Ontem eu estava contando, rapidinho, um testemunho lá na minha igreja, né? Eu falando exatamente isso, que em 2016, um amigo foi passar um ano um amigo que eu tenho mais chegado que o irmão, né? Como dizem, um amigo de 30 anos de jornada. E ele foi embora daqui de Brasília, foi passar um ano em Maceió. Aí a filha dele estava fazendo 15 anos. Quando deu, aí num sábado que a filha ia fazer na próxima semana 15 anos. No sábado eu falei pra minha esposa, eu tô indo pra Maceió hoje. Ela, como assim? Eu falei, daqui a pouquinho. Aí ela tava fazendo faculdade na época ainda, aí ela pegou e falou, vó, a hora que você sair da faculdade a gente já vai entrar no carro e vai embora pra Maceió. E vamos embora, de carro aqui agora. Então, eu fui no mesmo dia. Do nada, assim, eu decidi ir pra Maceió. Então assim, não me instiga não, porque senão eu entro dentro do carro e vou embora pra Salvador. Venha mesmo, a gente vai lhe pegar no aeroporto. Ô, louco. Vai trazer você à nossa casinha aqui no Garcia. Meu Deus. Você vai comer uma moqueca de camarão ou de peixe, é que você escolher. Vou fazer e ficar com a gente o tempo que precisar. Nós temos um apartamentozinho em Praia do Flamengo, que nós já oferecemos à Junta de Missões Nacionais para eles mandarem missionários descansar, damos 3 dias de graça para eles. Olha mesmo porque, sabe, a Didaquê, aquele primeiro livro que os cristãos escreveram, né? A Didaquê, é o primeiro livro do cristianismo, a Didaquê. Disse 3 dias, porque se o profeta passar mais de 3 dias em sua casa, mande ele embora porque ele é falso. Muito bom. Então a gente dá aos missionários da Junta de Missões Nacionais 3 dias. Bíblico, né, pastor? Biblicamente falando. É Didaquê, não é bíblico não, mas é um livro lá. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleiro, né? Sim. E principalmente o pastor tem que ser hospitaleiro. Então, mas isso eu acho tão interessante isso da Didaquê. É esse livro tão importante. Eu aconselho todo crente a ler a Didaquê. Maravilha. Que é o ensino dos apóstolos, né? Eles interpretam o ensino dos apóstolos. É muito interessante. Maravilha. Então, aí você são a 50 metros da praia. Olha só, meu Deus. Vamos fazer o programa ao vivo daí, pastor. Em nome de Jesus. Só precisa conciliar com a agenda da Dulce, que ela que aluga os apartamentos. Você viu? Sim. Conciliou com a agenda, pronto. Aí você vem comer a sua moqueca de peixe, de camarão, de ostra, aqui em nossa casinha.
Pronto, Jesus amado. Meu pastor, muito obrigado, me sinto mais uma vez muito honrado por estar com o senhor. E então, sexta-feira que vem, né, permitindo Deus, estaremos juntos novamente aí com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E sexta-feira, meu irmão, isso aqui vai pegar fogo. Jesus teve irmãos de sangue e agora? Tem gente que acredita nesse negócio dizendo que não teve, não. E eu quero ver como é que vai ser. Meu pastor, Ore bom fim de semana. Orem por mim. Por favor, é verdade. Orem pelo nosso querido pastor Pedro, porque sexta-feira ele vai enfrentar esse gigante aqui. Meu pastor, muito obrigado, bom fim de semana e até sexta, então. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Muito obrigado. Vou desligar, viu? Valeu, obrigado. Vou desligar. Valeu. Muito bem, então tá aí, olha, pastor Pedro Moura, mais uma vez, né? E hoje rendeu, né? Pois é, hoje rendeu, hoje a gente bateu aqui, mas é porque caiu, entramos atrasado, né? Começamos aqui o atendimento com ele, o nosso bate-papo começou atrasado, caiu a internet, então a gente está dando esse desconto aí, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou a um rapidíssimo intervalo e já eu volto com você com muito mais aqui no nosso Bom Dia 316. Você acabou de ouvir pastor Pedro Moura, esse bate-papo maravilhoso. Semana que vem tem mais. E semana que vem, eita, Jesus teve irmãos de sangue? E agora? Aguarde, meu irmão, vai ser bênção demais, então, o programa de sexta-feira que vem. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,